Boa noite, meus amigos. Felizes? Mais ou menos feliz, né? Eu já senti. O Brisa já teve dificuldade aqui, né? Mas eu sou mais carente que o Brisa, então me ajudem. E confesso a vocês que hoje é um dia bem difícil para mim. Hoje é dia dos pais, hoje é o primeiro dia dos pais sem o meu pai, né? Ele faleceu há 2 meses, depois de um mês internado na UTI, foi bem difícil. E hoje foi o primeiro dia dos pais que a família não se reuniu, né? Os pais são aqueles que agregam a família, né? E hoje a família não almoçou junto, não estivemos juntos, não fizemos aquela foto no final do almoço, e tem sido um dia bem difícil. Então, eu espero que vocês me ajudem nessa ministração, colaborem comigo. Se eu falhar em alguma coisa aqui, vocês já me perdoem de antemão. Amém? Meus amigos, vamos abrir nossa Bíblia. Falei abrir porque me parece que o André Brisa tem nos estimulado a usar mais Bíblias de papel. E isso é importante, gente. Importante a gente valorizar a palavra de Deus, né? O celular, a gente faz tantas coisas com o celular, e às vezes até alguma coisa que não deveria estar fazendo, né? Mas a Bíblia é a Bíblia, né? É a palavra de Deus. Quando nós abrimos, é Deus falando conosco. Então, valorizar a palavra, não idolatrar, mas valorizar a palavra de Deus é importante. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, eu até digo para você, se você não tiver uma Bíblia de papel, faça questão de adquirir uma, de ter uma. Aliás, a Poema tem Bíblias de papel lindas, né? Quando você for lá em Taubaté, não sei se aqui em São Paulo não tem ainda, né? Tem na internet, Poema Store. Ou quando você for a Taubaté, tem a Store lá, tem várias Bíblias muito lindas. Você tenha uma para você até poder anotar. Não é pecado anotar na Bíblia não, gente. Né? Para mim é. Porque nenhum livro... Não, se faz assim uma dobrinha na beirada, assim, eu não sei se você é que nem eu. Nossa, acaba para mim. Às vezes eu vou, a Cibele pega um livro meu e fala assim, posso ler? Aí eu falo, eu compro um para você. O meu você deixa aí. Porque eu já sei que ela vai riscar tudo. Vai parecer a festa junina, de tanta cor que tem ali. Mas, enfim, mas não é pecado anotar na Bíblia, é até bom. Eu gosto da de eletrônica também, porque aí eu anoto bastante, ó. Aí fica bem coloridinha, né? Mas, enfim, vamos lá para Mateus 13. Mateus 13, a gente vai falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Você pode até ficar com ela aberta aí, porque a gente vai ficar concentrado no texto da parábola do semeador. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou lendo e a gente vai comentando, né? A gente chama isso de pregação expositiva, quando a gente pega um texto e expõe ele, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto, expor esse texto. E diz assim, em Mateus 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E aqui a gente já começa entendendo que Jesus tinha casa, né? Se ele saiu de casa, ele tinha casa. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque você talvez já ouviu ou vai ouvir alguém dizer que Jesus não tinha casa, por causa de um texto que Jesus vai dizer que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Não é? Então Jesus não tinha casa. Não, Jesus tinha casa, o texto vai dizer que ele tinha casa. Só que quando Jesus diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, esse texto é para alguém que está dizendo assim, eu quero caminhar com você, quero estar junto com você. E aí Jesus está dizendo o seguinte, ó, a minha vida, ela não é tão programadinha quanto talvez você queira que seja. A minha vida, talvez algum dia, você não vai ter onde dormir. A Bíblia vai dizer várias vezes que Jesus estava com os seus discípulos, eles ainda não tinham comido. Ou seja, até questionado,
Jesus vai dizer que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Então, caminhar com Jesus muitas vezes é caminhar no imprevisível. Então, Jesus tinha casa, mas muitas vezes era imprevisível, né? Quando Jesus está lá no jardim do Getsêmani, e aí ele vai ali se retirar para orar, ele está com Pedro, Tiago e João, ele pede para que eles orem, né? Fiquem intercedendo. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. Por que eles estão dormindo? Porque já era a hora de dormir, né? Depois de um rolê do dia inteiro. Cansado, eles pegaram no sono. E aí Jesus vai dizer, nem uma hora vocês podem orar comigo, está aqui comigo. Porque Jesus tinha essas paradas assim de ir para o monte, orar. E aí os discípulos estavam dormindo ali mesmo. Não voltaram para casa. Estavam lá em algum cantinho lá dormindo. E caminhar com Jesus é caminhar no imprevisível, é de repente você está lá no seu trabalho, na hora do almoço, e Jesus falar assim, senta com aquela pessoa, come com aquele ali, deixa de comer para dar uma atenção para aquele outro ali, ou, em vez de dormir essa noite, para quem é pastor sabe, né, Brisa, muitas vezes você passa a noite num velório, ou numa visita, ou num hospital, e é assim, caminhar com Jesus é caminhar. Se você é muito sistemático, você vai ter mais dificuldade com Jesus. Porque a verdade é que não é não é Jesus que entra na nossa agenda, mas é a gente que precisa entrar na agenda de Jesus. É a gente que tem que perguntar, Jesus, o que você quer de mim? O que você tem para mim esse dia? O que eu tenho que fazer para ti esse dia? E aí a gente entra na agenda dele, né? E muitas vezes é desconfortável. Então, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões, repita comigo, multidões. Por que eu pedi para você repetir? Para chamar a atenção que aqui nós estamos falando de um tipo de pessoas. Multidões. A gente não está falando de um outro grupo a não ser multidão. E o que é multidão? O que é? Multidão é gente pra caramba. Multidão é número. Multidão é uma quantidade incontável de pessoas. Então, quando Jesus vai multiplicar os pães e peixes para uma multidão, diz que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Qual o nome deles? Não sei. Era multidão. Muita gente. Então, aqui começa um rolê com a multidão, que é gente pra caramba, né? Multidão é quando a gente fala assim, quantas pessoas tinha lá? Ah, nossa, aquela igreja lá tem 5.000 pessoas. É 5.000 pessoas. Você lá, talvez, numa visita, dentre os 5.000 pessoas, você foi o 289 que contaram. Qual o seu nome? Não sei, é o 289 ali, ó, sentado naquela cadeira. Então, multidão não tem identidade. E essa grande multidão se reuniu em volta dele, de Jesus, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Parábola não é a parábola da matemática, né? Não é aquele desenho que a gente aprende eu não sei se você, mas quando eu era criança, que eu ouvia parábola na igreja, depois ouvia a parábola lá na aula de matemática, eu não entendia nada. Eu falei, mas o que está acontecendo? Mas não era um negócio lá da igreja, lá das historinhas de Jesus? Né? Aí quando eu ouvia na igreja, mas não era aquele negócio lá que a gente desenha na escola? E o que é uma parábola? Parábola é quando a gente fala algo, ou Jesus está ensinando algo, através de uma história, através de, né, uma situação, que normalmente não é uma situação real, pode ser, mas normalmente não é. É uma história para exemplificar um assunto, algo que Jesus está querendo construir, uma ideia que Jesus está querendo que as pessoas entendam de uma forma melhor. E aí Jesus começa a falar através de parábola.
E essa parábola é: eis que o semeador saiu a semear. Então aqui a gente vai encontrar, a partir desse texto, a gente vai encontrar 7 pessoas. 7 pessoas. E por que eu estou chamando a atenção? Porque você é uma dessas 7. Então você vai começar a ouvir essa ministração e você vai começar a pensar: quem eu sou nesses 7? Nessas 7 pessoas. E a primeira é o semeador. O semeador, ele saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Aí aqui a gente já tem mais uma informação importante. Um detalhe. A palavra é cheia de detalhes. Quando a gente para ler com um pouquinho mais de atenção, sem aquela correria do dia a dia, de cara, eu tenho que cumprir a minha leitura diária. Se você começar a reparar, tem um pouquinho mais de carinho na leitura, você começa a pegar alguns detalhes. O semeador saiu para semear. Porém, a semente, ela caía. Cair é semear? A semente cair é uma semeadura que está sendo feita? Não. Por quê? Porque a diferença entre semear, jogar e cair são coisas diferentes. Semear é quando o semeador faz isso de forma intencional. Então ele vai preparar a terra, ele vai abrir o lugar onde a semente vai ser plantada e ele vai plantar. E provavelmente ele vai escolher o melhor lugar, a melhor terra, a melhor posição. Será que ali tem irrigação suficiente para eu não perder essa semente? Para que ela cresça, ela frutifique? Agora, jogar é quando o semeador chega num campo, que já está preparado, e ele lança a sua semente. Mas aqui vai dizer que caiu. A semente caía. Então, você vai ver que em todo o decorrer do texto, a semente está caindo. Então, me parece que isso é um processo natural, sem esforço. Ele não está parando para pensar onde que ele vai jogar a semente. Ele não está parando para analisar onde que deveria jogar ou não e economizar a minha semente. Ele simplesmente está andando e a semente está caindo. É um processo natural. Então, assim, não tem uma intencionalidade de falar assim: nossa, eu vou, com aquela pessoa ali, eu vou lançar uma semente. Não, naquele horário ali é o meu horário de lançar uma semente. Não, aqui no meu Instagram eu vou lançar uma semente. Não, é parte da vida do semeador. É parte do que ele é, caminhando e a semente caindo. É por isso que ela cai em vários tipos de terra, vários tipos de solo. Porque se ele fosse intencional, vamos lá, ele jogaria a semente dele já na boa terra. Só que a palavra vai dizer que essa semente cai em diversos tipos de solo. Por quê? Porque é caminhando e a semente caindo. A gente aprende aqui uma coisa: o semeador não sabe que tipo de solo que ele está lançando a semente. A obrigação do semeador é lançar a semente, é deixar a semente cair. Se é entre espinhos, se é em solo rochoso, se é à beira do caminho, e se é em boa terra, o semeador não sabe. A palavra de Deus vai dizer que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Cristo Jesus. Então, qual é a nossa obrigação como cristãos? Plantar e regar. Em que terra? Toda terra. Boa, ruim, vai frutificar, não vai. Qual é a nossa obrigação? Deixar as sementes cair. Estou sentado numa mesa, tem semente caindo. Estou no metrozão, semente caindo. Estou no trânsito, semente caindo. Estou conversando com um amigo, semente caindo. Estou postando no Instagram, tem semente caindo. É a minha vida, faz parte da minha vida como semeador, deixar que as sementes caiam. Agora, o que é a semente
nesse texto? A gente está acostumado a entender semente como dinheiro, financeiro. Muitas vezes, a gente fala muito como semente, como dinheiro. Vou semear na vida do meu irmão. E muitos textos da palavra de Deus vai dizer de semente como algo financeiro. Mas nesse texto, a semente é a palavra de Deus. A gente vai entender no decorrer do texto que a semente é a palavra de Deus. Então, como semeador, nós estamos em todo tempo vivendo e a palavra de Deus está caindo. Eu nem me esforço, porque faz parte da minha vida viver, ser uma carta viva. Uma carta viva, onde as pessoas estão olhando para mim, estão olhando para você, estão olhando a sua vida, estão olhando o seu modo de tratar a esposa, os filhos, o marido, de fazer negócios, enfim, de trabalhar, de cumprir com os compromissos. As pessoas estão olhando para você, você é uma carta viva. As sementes estão caindo a todo momento. Então, verso 4, né? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Então, chamando a sua atenção, intencionalidade, vou lançar só em boa terra, mas como está caindo à beira do caminho, tem hora que cai na beira do caminho, e quando cai na beira do caminho, é um terreno, é o mais infértil possível, mas pelo menos serviu para alimentar os pássaros. Só que, no caso aqui, a intencionalidade do semeador não era alimentar os pássaros, era que algo frutificasse a partir daquilo ali. Mas pelo menos teve algum resultado. Caiu na beira do caminho. O segundo, caiu em solo rochoso. No solo rochoso, é um solo que tem muita pedra. Tem pouca terra e muita pedra. Então, como tem pouca terra, nasce, porque ainda tem como acontecer alguma coisa ali, né? Tem como ainda ter algum nível de terra, ela nasce. Só que como não tem terra suficiente, logo ela também morre. O sol queima e não consegue criar raízes, ela seca. Certo? No terceiro, entre espinhos, ou seja, ela já está numa situação melhor, porque já tem até um outro tipo de vegetação lá, né? Então você vê que já o negócio já pega, já tem até espinho lá, só que aí os espinhos sufocam, e aí aquela semente, quando nasce, não consegue se desenvolver. Por quê? Porque é abafada pelos espinhos. Só que aí tem uma terra que é a boa terra, é a terra que frutifica. E aí nessa terra nós temos 3 tipos de frutificação. É por isso que dá 7, não é? Porque você tem o semeador, aí você tem beira do caminho, você tem solo rochoso, você tem entre espinhos, você tem boa terra que dá a 30, a 60 e a 100. São 7. Todos nós somos alguém aqui. E aí, Jesus finaliza dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No verso 10 em diante, vai dizer assim: então os discípulos, repita comigo, discípulos. Então agora você entendeu que Jesus contou uma parábola para a multidão, mas agora tem uma parte dentro da multidão
que são chamados de discípulos. Porque discípulo não é multidão, multidão não é discípulo. São duas pessoas diferentes, são duas categorias diferentes. Multidão não tem número, não tem identidade, até às vezes tem número, mas é um número, não tem nome, não tem identidade, é gente pra caramba, como eu disse, não é? Então, é quando você diz, tem 5.000 pessoas. Agora, discípulo é quando fala assim, nossa, o Arthur estava lá hoje. Nossa, o Gabi estava lá. Nossa, mas eu não vi a Bruna. Não sei se ela está aí. Não está, não vi a Bruna. Porque discípulo você conhece pelo nome. Você sabe quem é. Você conhece a história. Você sente falta. Você se alegra com a presença. Discípulo é alguém que você conhece, caminha junto. Discipulado é caminhar junto. Então não é mais gente pra caramba. São pessoas. É por isso que uma igreja saudável precisa caminhar em discipulado, onde as pessoas se tornam parte daquilo. A gente conhece quem é, e não alguém que caminha ali sem ninguém conhecer. Então agora são os discípulos. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês quem? Discípulos, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles quem? Multidão, aqueles, isso não é concedido. Agora, por que aos discípulos é dado conhecer e a multidão não é? Será que discípulo é uma categoria especial, mais inteligente? Que mais esperta? Não. Então os discípulos, quem que se aproximou de Jesus? Os discípulos. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram. Então, o discípulo é aquele que chega e pergunta. É aquele que tem fome de saber mais. É aquele que não entende, mas quer entender. Multidão chega no rolê, ouve, se serviu, se não serviu, vai embora para casa viver sua semana e está de boa, vamos, vida que segue, semana que vem a gente tenta entender. Fica para a próxima. Discípulo não. Discípulo é aquele que manda lá no WhatsApp da Lari. Lari, explica melhor aquela parada lá que você fez, ou que você falou. Ô Brisa, por quê? Porque, você quer saber? O cara que é discípulo já vai sair desse culto aqui já com fome, querendo saber o que vem de novo de Deus aí. Mano, eu quero viver essa parada, eu não quero estar fora. Eu quero isso aí. Não. A multidão, na quarta-feira já não lembra. Já não vai lembrar do que aconteceu aqui hoje. Já está no outro rolê. Já está pensando na Libertadores. Não é? Porque multidão é assim. É o dia de hoje. O discípulo não. É aquele que tem fome, quer saber. Por quê? Então, por que o discípulo é dado a conhecer? Porque ele pergunta. Porque ele questiona. Porque ele quer entender melhor. Porque tem fome, tem sede. Então, a vocês é dado conhecer os mistérios. Mas aqueles, isso não é concedido. Pois, mano, e aqui dói, hein? Daqui para frente, você vai descobrir que o reino é diferente do que a nossa vida cotidiana comum. Daquilo que a gente vive o dia a dia e daquilo que a gente pensa como justiça ou como ela deveria ser. Pois, verso 12, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mano, é duro ouvir isso aqui, né? O que tem,
mais será dado. O que não tem, até do que não tem, será tirado. Muito louco, está falando aqui do quê? Multidão e discípulo. Então, olha só, vamos ler de novo? Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Aqui a gente descobre que o reino não é socialista. Não quero entrar nesse lugar que é muito perigoso, mas a gente descobre que não é. Por quê? Porque não é sobre ser igual para todo mundo. Porque nem todo mundo faz igual. Nem todo mundo tem a mesma fome, nem todo mundo responde igual. Não é? Então, quem tem, mano, recebe mais. Vai para o próximo nível. Passou esse chefão, vai para o próximo. Você quer viver o próximo estação, o próximo nível? Bora lá. Agora, o que não tem fome, o que não está interessado, às vezes até o pouco que tem é tirado. Mas a gente está na igreja e a gente acha que tem que ser igual para todo mundo. A gente acha que a atenção do pastor e da pastora tem que ser igual para todo mundo. A gente acha que o acesso tem que ser igual para todo mundo. A gente acha que aquela mesa devia estar todo mundo lá. Por que só está aquelas pessoas? Porque para o que tem, mais é dado, e em abundância é dado. Mas para o que não tem, até o que tem é tirado. Então, isso tem que trazer um temor para nós, de como nós temos respondido. O Brisa tem uma frase que eu gosto muito. A gente prefere o cara que sabe pouco, mas vive muito daquilo que sabe, do que muitas vezes o cara que sabe muito, mas não vive nada. Então a gente precisa ser aqueles que, você sabe um pouquinho? Mano, vamos viver intensamente. Você tem uma resposta de Deus? Vamos responder intensamente aquilo lá? Vamos lá, alguém? Vamos para cima? Agora, quando você tem fome, Deus dá mais. Deus, Ele nos observa, e aí Ele olha assim e fala assim, cara, aquilo ali é um rio que flui. Você já parou para pensar naquele texto que diz assim, está falando assim, Deus dá pão e semente, né? Então tem dois tipos aqui, pão e semente. Pão a gente come, semente a gente semeia. Aí o texto vai seguir, vai dizer assim, e ele multiplicará o pão? Não, ele não multiplica o pão. Ele multiplica a sementeira. Louco, né? Porque, o que esse texto está dizendo? Que quanto mais eu semeio, mais Deus me dá para semear. Então, olha só. Deus está olhando para a gente e está falando assim, aquele ali flui. Aquele ali não retém. Aquele ali, passou por ele já está entregando. Então, eu vou entregar para o outro que retém, ou vou entregar para aquele que transborda? É por isso que quem tem, recebe mais. E o que não tem, até o que tem é tirado. E até é estranho, né? Até o que tem é tirado. Não é? O que não tem, até o que tem é tirado. Errou, acho que errou, Arthur. Como diria um pastor aí, acho que a Bíblia é errante. Mas para nós ela é inerrante, né? A palavra de Deus é inerrante. Então, cara, o cara que semeou, que recebeu 5, ele multiplicou, quando o Senhor voltou tinha 10. O que recebeu 2, multiplicou, tinha 4. Mas o que recebeu 1, ele já recebeu, vamos lá alguém. O cara já recebeu 1, porque o cara já olhou e falou, aquele ali não vai dar nada. Eu nem vou confiar mais do que 1 para ele. Mas eu vou dar 1 para ele não ficar triste.
Aí o que ele faz? Ele enterra o talento dele. Ele pega e enterra o talento. Nem para dar para o banqueiro para multiplicar aquilo lá. Nem para colocar na XP. Aí, quando ele volta, ele fala assim, eu sei que você, o Senhor, é muito rígido, né? E aí, eu fiquei com medo e enterrei. Resultado, me dá o seu talento que eu vou dar porque tem 10. Porque o que tem 10, daqui a pouco pegou esse 1 aí e já transformou em mais. Mas você, até o que tem, é tirado. Então, cara, eu espero que você saia com temor desse dia aqui, só pelo que o Brisa já ministrou aqui. Que eu acho que eu nem precisava ministrar aqui hoje, Brisa. Mas, cara, eu quero que você saia com temor de, cara, o que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me entregado? Como que eu tenho respondido às mesas que eu tenho sentado? Como que eu tenho respondido à palavra que eu tenho lido? Porque é essa fome e essa sede que vai fazer você viver cada vez mais em Deus, Ele te entregar cada vez mais. Eu não sei, você não veio de uma igreja assim. Você já encontrou a Poema, igreja saudável. Mas para quem veio de outra igreja, você já conheceu alguém assim, né? Alguém que a gente chama de membro de banco. Não é? O Bonini já até riu ali, que ele lembrou de alguém. O membro de banco é aquele que chega no culto do domingo, senta no banco, assiste o culto. Que não é entrega o seu culto. É assiste o culto, levanta, vai embora para casa e às vezes até tem uma notinha. A pregação hoje foi um 6 de 10, né? O louvor hoje, eu acho que hoje o Tiago não subiu muito a montanha, não estava muito inspirado. Aí a gente fica esperando que o Moisés tenha se lascado a semana inteira de orar, de ler a Bíblia, para vir aqui no domingo, entregar uma boa palavra, entregar um bom louvor, para a gente ainda olhar e falar assim, hoje foi mais ou menos. Então, a gente precisa aqui vir fluir aquilo que nós já temos vivido lá no Mateus 6:6. Lá no nosso quartinho. Cada um de nós. A gente não vem aqui esperar que o ministro ministre o nosso coração, mas que o ministro ministre o coração de Deus junto com a igreja. Não é? Então, tem um membro de banco, o Borini. Terrível, né? E aí é o seguinte, esse cara não faz nada, irmão. Esse cara é sommelier de culto. Esse culto teve notas... Nota dó esse culto aqui. E aí o cara fica avaliando o culto, né? Aí um dia, perguntou para ele, cara, por que você não serve na igreja, cara? Você já está aqui frequentando 10 anos com a gente. Será que não tem alguma coisa que você poderia nos ajudar, né, servir ao corpo de Cristo? Aí ele diz assim, não, o dia que o pastor me consagrar diácono, aí eu começo a fazer. O dia que eu for consagrado a pastor, aí eu começo a cuidar de pessoas. E eu dou glória a Deus pela nossa igreja. Porque a nossa igreja não é sobre colocar você numa posição para você começar a fazer, mas nós reconhecemos aquilo que você já faz. O corpo de Cristo reconhece. Então está todo mundo olhando e falando assim, mano, aquele cara lá é um pastor, cara. Ele só não foi consagrado, mas ele é um pastor, mano. Você viu como ele cuida das pessoas? Você viu aquele outro ali como ele serve as pessoas, ele ama servir? Não, mas ele é o quê? Não, ele nem é nada. Ele tá nem no staff ele está. Mano, mas ele, acabou o culto, ele já está ajudando a arrumar as cadeiras, ele já está ajudando ali, mano, ele viu os caras carregando a TV ali, desmontar, ele já foi lá para ajudar, e aí o próprio corpo olha e reconhece e fala assim, aquele ali serve. Por quê? Gosto do pastor José Gonçalves, que ele fala essa frase, né? Porque quem não serve, não serve.
Não é? Então a gente começa no reino servindo, cara. A gente quer começar como amigo de Jesus. Mas Jesus chama, olha que louco. Jesus olha para o cara e fala: me segue. Vem, me segue. Para esse cara que estava pescando lá, quem que é Jesus? Quem que é esse doido que veio me chamar aqui? Com todo respeito, Jesus. É só uma parábola. Deu até um temor agora. Enfim. E aí Jesus faz um milagre lá, né? Ó, joga a rede para o outro lado, demonstrando o poder que ele tem, quem ele é. Ele é um mestre, e quando ele chama os discípulos, eles respondem atentamente, prontamente. Por quê? Porque ele fez um milagre ali, eles reconhecem ele como um mestre e começam a segui-lo, né? E aí eles começam a caminhar juntos. E essa pessoa é apenas um discípulo. E aí eles começam a fazer o quê? Eles começam a servir. É por último que Jesus olha para eles e diz assim: eu não chamo vocês mais de servos. A gente quer primeiro ser amigo. Não, primeiro a gente é servo. Depois a gente vira amigo de Jesus. É na caminhada. É só quando Jesus começa a revelar segredos que a gente consegue entender que a gente está se tornando amigo dele. Quando ele começa a confiar mais na gente. Níveis maiores. Mas o que a gente começa fazendo no reino? Servindo, cara. Servindo o corpo. Servindo as pessoas. Amando. E aí a igreja, uma igreja saudável como a nossa, vai reconhecer em você aquilo que você é. Então você queima por algo, começa a se movimentar e fazer. Não espera alguém mandar. Não espera alguém pedir. Você queima por aquilo, vai lá e faz. Mas se eu atrapalhar, alguém vai te contar, pode ficar tranquilo. Alguém vai dizer: irmãozão, ajuda ali, ó. Não aqui. Né? Ou faz desse jeito. E, mano, é uma igreja saudável. É aquilo que nós somos e precisamos buscar continuar sendo. Agora, deixa eu voltar para a palavra, que o Jackson atrapalhou um pouco aqui a pregação. Jesus, perdoa, tá? Onde que nós estamos? 13. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Ou seja, a multidão não entende. E quem entende? Quem pergunta. Quem não entende, pergunta. E quem pergunta é discípulo de Jesus. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E aí Jesus começa a explicar a parábola. Porque eles chegaram e perguntaram, eles tiveram dúvidas. Jesus, e daí? Me explica melhor. Você vê que discípulo está sempre perguntando. Jesus sobe, transfiguração, eles descem um monte, e aí chega um pai e fala: meu filho endemoniado, ele se lança no fogo, ele se lança na água, eu pedi para os seus discípulos expulsarem, eles não conseguiram. Aí Jesus vai lá e expulsa. O que os discípulos fazem? Perguntam: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Discípulo pergunta.
E aí, Jesus vai explicar. A explicação da parábola, a partir do 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vamos lá, pausa. Todos que ouvem e não compreendem, está falando de quem? Da multidão. Ouvem e não compreendem. Tem destino aqui, ó. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, multidão ouve a palavra, não frutifica, não acontece nada, eles não entendem. Chegou, ouviu, não entendeu. Cara, achei até engraçadinho aquele cara lá pregando, legal, mas não entendi foi nada. É isso. Não é quantas vezes a gente não sai de um culto poderoso, mano, que Deus se manifesta, que é incrível. E aí, né? E aí, o Mark Schuber veio aqui, derrubou todo mundo, aí você saiu e falou, mano, que culto. Aí você vai falar com alguém assim, mano, o culto domingo lá na Poema foi terrivelmente maravilhoso, como diria o Brisa. Foi, nossa, pô, que legal, cara. E o que ele pregou? Não lembro, mas eu sei que o culto foi demais, cara. Não é? Mano, palavra, ó. Então, assim, multidão quer o rolê, quer o hype. Às vezes não está nem entendendo o que está acontecendo, mas vai com a galera. O que acontece? Não compreendem, veio o maligno, arrebata o que lhe foi semeado no coração, e esse é o que foi semeado à beira do caminho. Agora, o que é o beira do caminho? É a multidão. E o que é a multidão? Multidão, mano, é a beira do caminho. O que é a beira do caminho? Você tem o caminho e você tem a beira. Até que está óbvio. Só que da prática o que é? É o cara que está do lado de fora, só observando. O cara não entra para o rolê. O cara não entra para o caminho. O cara fica só do lado de fora ali, olhando, avaliando, né? Ai, não sei se é aqui que eu fico. Pô, cara, sério? Primeiro culto? Não, 2 anos. Pô, beira do caminho, cara. Pô, beira do caminho. Mano, beira do caminho church. Tem um jovem lá em Sorocaba, depois de 1 ano que ele estava frequentando toda semana, eu falei, cara, ele já está aqui 1 ano, vou marcar uma mesa com ele. Marquei uma mesa com ele. Porque normalmente a galera faz mesa entre eles e tal. Eu espero um pouquinho para ver se a pessoa vai ficar mesmo, se a pessoa vai engajar, né? Porque muita gente chega, conhece, não é para mim, vai embora. Mas aquele jovem estava 1 ano lá. Aí eu falei, vou marcar uma mesa com ele. Aí marquei, sentei com ele, falei, e aí, mano? E aí, tá curtindo a igreja? Ele, então, pastor, eu ainda estou decidindo se eu vou ficar ou não. Eu falei, mano, mas você já está 1 ano aqui. 1 ano, você não sabe ainda? Aí, olha o que ele me respondeu. Ele falou, então, pastor, é que eu acredito que é o seguinte, não faz sentido eu participar de uma casa e não colaborar com aquilo que a casa está fazendo, não servir nessa casa. Então, o dia que eu fizer parte, é o dia que eu vou começar a servir. Porque para mim, fazer parte é servir nessa casa. Não faz sentido eu olhar para um lugar, que eu moro, ver uma parada suja e não ajudar a limpar. Ver um guarda-roupa desarrumado e não ajudar a arrumar. Ver uma louça suja e não ajudar a limpar. Então, cara, isso foi muito poderoso. Do menino jovem que estava lá 1 ano dizendo, não sei se eu fico. Mas olha o discernimento dele. Será que nós somos como esse jovem que fala assim, mano, eu faço parte dessa casa. Legal. E o que você tem ajudado aqui? No que você tem ajudado? Cara, porque a gente é doido para falar assim, mano, essa mesa tá torta, né? Tá mesmo.
Eu acho que tá. Tá. O meu hiperfoco vê que tá. Mano, tá torta. Legal. Você está esperando alguém ir lá arrumar? Muitas vezes Deus nos incomoda em algo, porque é para a gente mesmo. Ele incomodou você, irmão. Vai lá e faz. Eu lembro um dia que o Leandro falou, que um cara chegou para ele, falou assim, eu acho que a Poema deveria evangelizar mais. E aí o Leandro falou, tá, você quer que eu vá lá evangelizar? Deus está incomodando você, irmãozão. Vai lá para a rua e começa a chamar os que estão de fora lá para dentro. Então a gente precisa participar daquilo que Deus mesmo está nos incomodando. Se nós fazemos parte dessa casa, nós precisamos fazer parte dessa casa. E não ser só aquele que dorme, come e dorme, né? Sabe o come e dorme? É o bebezinho, cara. Bebezinho come e dorme. Bebezinho é dependente. Bebezinho, se alguém não for lá alimentar, limpar, ele morre. Mas bebezinho tem data de validade para ele deixar de ser bebezinho. A gente precisa se tornar cada dia mais uma igreja madura, com homens e mulheres maduros, que cada dia mais se parecem com Jesus Cristo. Amém? E aí, beira do caminho church, é o cara que está do lado de fora, só observando e não cai para dentro, mano. Será que você, esse cara, está aqui, não caiu para dentro? O convite que eu tenho para você hoje é, mano, cai para dentro. A gente está olhando para você ansioso, falando, e aí, quando será que ele cai para dentro? Mas ninguém vai te empurrar para dentro, ninguém vai te puxar. Isso é uma decisão que você tem que tomar. E está todo mundo aqui esperando. Será que vai cair para dentro? Tem gente orando para que você caia para dentro. Tem gente olhando para você e falando, mano, mas falta tão pouco. O convite para essa noite é, mano, vamos cair para dentro? Bora? Agora tem o segundo. Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mano, agora já não é mais o beira do caminho. É o cara que já está dentro do rolê. Ele já não é mais beira, ele já é do caminho. Só que ele é solo rochoso. Ele é aquele cara que, quando ouve a palavra, ele está feliz. Não é? Ele já gritou aqui, fala a Deus, ele está feliz, cara. Ele está feliz hoje, ele falou, mano, essa palavra... Já pensou assim, mano, fulano tinha que estar aqui hoje. Não é? Ele vai escutar no Spotify, pode ficar tranquilo. Você manda o link para ele depois. E ele fica muito feliz de ouvir a palavra, de vir no culto, e do louvor, e ele fala, mano, que da hora tá aqui, que da hora que é essa igreja. Mano, ele recebe a palavra com alegria. 21, mas não tem raiz, sendo de pouca duração. Então, aquele cara que está alegrão no domingo, mas quando chega na segunda, já não lembrou mais o que o Brisa falou hoje. Já não lembra aquilo que Deus falou. Estava alegre pra caramba aqui. Caminha junto. Mas não consegue criar raiz, cara. Então, tem um segundo rolê aqui, que é o seguinte. O cara já decidiu ficar. Já caiu para dentro do bonde. Já está junto. Mas não consegue criar raiz. Não é? Domingo na Poema, quarta lá na... Não vou falar o nome. Essa aí que você pensou. Na quinta, ouvindo o podcast lá da outra igreja. Na sexta, pedindo conselho no direct do outro pastor lá da outra cidade. Não cria raiz. Caiu pro rolê, mas, mano, não fixa. Não consegue parar. Aí, às vezes, até está aqui, está no caminho, está no rolê, mas já está pensando, será que é aqui que eu deveria ficar? Mano, aquela igreja parece que é mais da hora lá, está mais perto de casa.
Mano, lá é da hora, eu curto lá. Mano, tá mais hypada que aqui. Tá mais em evidência que aqui. O pastor é mais famoso que o pastor daqui. Tem mais seguidor. Mas não canta mais do que o daqui, não. Garanto para você. Mas é o cara que não cria raiz, mano. Tá cada hora numa igreja. Tá cada hora num rolê. Tá cada hora num lugar. Tá cada hora ouvindo uma coisa. E gosto de citar ele porque é a referência para nós. Pastor Leandro Barreto. Muitas vozes é sinal de confusão. É por isso que tem gente que não consegue se fixar no lugar. Porque está ouvindo tanta voz que não sabe mais para onde vai. Não sabe se é pentecostal, neopentecostal, calvinista, se é Reino Church, se é Beira do Caminho, se é Poema, se é tradicional, não sabe o que é. Não tem identidade, no final das contas. Não sabe quem é, não tem identidade. Beira do caminho, e agora o convite é para você. Está aqui, mas não tem raiz, cara. Então, hoje a nossa torcida é você que não tem raiz. Bora fixar raiz? Já decidiu, já caiu para dentro, agora bora fixar raiz? Bora ir lá no GC? Bora? Bora falar assim, mano, o que precisa? Eu quero fazer parte desse rolê. Qual é a minha parte no rolê? Que nem eu falei na outra pregação. Qual é a minha parte na conta? O que eu posso ajudar? Como que eu posso tornar a vida dos meus irmãos mais leve? Porque quando um faz de menos, o outro precisa fazer de mais. Então agora eu entendi que aqui é o meu lugar. Encontrei o meu lugar. Agora eu quero ajudar nessa parada. E é louco, né? Porque se a gente continuar o texto, vai dizer assim, ó. Ele é alegrão. Não tem raiz. E aí, o que faz ele ser esse cara? Quando chega a angústia. E a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo, olha só, esse ouviu a palavra, ele já não é beira do caminho, já caiu para dentro, já tem raiz, ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É o cara que vem aqui no domingo, também se alegra, também está feliz, também está servindo, mas quando chega lá no trampo, quando chega a angústia, a perseguição, as preocupações, a fascinação das riquezas, aí, aquela palavra que poderia frutificar, fica infrutífera. E cara, deixa eu te falar, se a gente for em Lucas, no mesmo texto, um texto paralelo a esse, olha só, vamos lá. Vamos achar aqui, Lucas 8, Lucas 8,14. A parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer do dia foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Olha o detalhe aqui, diferente. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, ele já tem raiz, ele já faz parte do rolê, ele já até começa a dar os primeiros pequenos frutos. Mas o fruto não amadurece. É aquele cara que a gente está olhando assim, falando, mano, agora vai. Não é, Brisa? Não, agora vai, mano.
O cara caiu para dentro. Agora o cara entendeu que aqui é a casa dele. O cara está aqui com a gente. E agora o cara vai frutificar. Mano, estou começando a ver os pequenos frutos. E aí o cara está aqui na igreja, está começando a servir, está começando a se envolver, a se engajar. Só que aí, durante a semana, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Será que alguns de nós somos esses? Que as necessidades, que as preocupações, que o dinheiro, que o boleto da segunda-feira faz a gente se tornar infrutífero? Faz com que a gente deixe que a palavra que a gente recebeu no domingo, ela não frutifique na nossa vida? Será que você é esse? Então, se você é esse, a palavra já foi pregada aqui nesta noite. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se as preocupações e a fascinação das riquezas tem sufocado a palavra, cara, você tem que confiar mais em Deus. Você tem que acreditar mais que Ele é quem te sustenta. Quem te sustenta não é o governo, quem te sustenta não é o seu salário, quem te sustenta não é o seu chefe, o seu patrão, quem te sustenta é Deus. Não deixe com que essas coisas tirem você de um lugar de frutificação em Deus. Agora, tem o que é a maioria aqui. Boa terra. Amém? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Opa, estamos falando aqui de discípulo. O que ouve e compreende é o discípulo. É aquele que teve fome, teve sede, perguntou, tirou dúvida, quer viver, pergunta. Cara, você quer uma pergunta poderosa? Você quer viver uma parada extraordinária? Comece pelo seu líder de GC. Mas você pode fazer isso com o Brise e com a Lari também. Você pode fazer com pessoas que estão perto de você. Quer uma pergunta poderosa? É assim, mano, o que você acha que eu preciso melhorar? Cara, o que você acha que na minha vida precisa ser ajustado? Mano, começa com essa pergunta. Mas com um coração humilde, cara. De ouvir, de receber a palavra e de responder. Por quê? Porque discípulos fazem perguntas. E essa pergunta é poderosíssima, cara. Ao invés de esperar que alguém chegue em você e fale, mano, vamos ajustar esse casamento aí? Mano, vamos ajustar essa busca com Deus? Vamos ajustar esse comportamento? É muito mais poderoso você chegar e perguntar, Lari, o que eu preciso melhorar? O que você enxerga em mim que pode melhorar? Amém? Amém? Cara, essa é a boa terra. Aquele que ouve e compreende. Só que agora nós temos 3 tipos de pessoas. Aqueles que frutificam a 30 por 1. É o cara que já frutificou, o fruto amadureceu, mas ele está dando 30. Qual é a questão? A questão é que o cara do 30 pode dar mais. Mano, você está dando 30? Dá para dar mais, cara. Dá para dar 60, cara. A palavra de Deus diz que a gente não deve se contentar com aquilo. Mano, comecei a frutificar e agora, mano, agora foi. Mano, dá para dar mais. Dá para dar uma milha a mais. Dá para dar um passo a mais. Está dando 30? Vamos buscar os 60? Bora buscar os 60 em Deus? Está dando 60 já, irmãozão? Mano, tem uma parada maior. Vamos dar 100? Bora dar 100, cara. Não vamos nos contentar com aquilo, com um teto baixo, cara. Vamos para um nível maior. Vamos dar 100. Então, se você vê que você já está aqui frutificando, mano, como que eu posso frutificar ainda mais? Então, tem esses 3 tipos daqueles que frutificam. Boa terra. Boa terra é, a semente caiu, a árvore cresceu, deu fruto, e agora?
E agora você pode dar mais. Finalizo dizendo o seguinte, e agora? Beleza. Se eu sou da beira do caminho, o que eu faço? Pode subir, por favor. Se eu sou da beira do caminho, o que eu faço? Mano, preciso mergulhar, cair para dentro. Né? Então me tira o medo. Vamos cair para dentro, mano. Larga esse medo aí. Se eu cair para dentro, eu preciso o quê? Criar raiz. Se eu já criei raiz, eu preciso agora frutificar. Deixar que as preocupações e as riquezas não me distraiam e eu preciso frutificar. Se eu estou frutificando a 30, eu preciso ir para o 60. Se eu estou no 60, eu preciso ir para o 100. E agora? E agora é o seguinte, irmãozão. Você já viu árvore canibal? Não? Nem eu. O fruto da árvore... Você já viu a árvore comendo o próprio fruto? Você já viu? Eu não vi. Por que uma árvore frutifica? Ela frutifica para alimentar alguém. Correto? Então, quando a gente olha uma árvore e a gente olha lá, mano, olha que árvore de morangos, o quê? Morangos do amor. Isso aí. Mano, uma árvore de morangos do amor. Cara, você acha que a árvore vai pegar lá o seu próprio fruto e comer? Essa árvore existe para alimentar outras pessoas. Então, uma parábola que começa com alguém deixando a semente cair, ou seja, a semente não era para ele, a semente era para transbordar e frutificar. Essa parábola que começa com um semeador deixando sementes cair, acaba com uma árvore que frutifica para que outros se alimentem dela. Cara, é isso que nós precisamos desejar. Se tornar aquele que semeia, mas aquele que frutifica, e isso não pode parar em nós, cara. E detalhe, quando alguém experimenta desse fruto, que gosto que esse fruto tem? Que gosto que esse fruto tem? Porque se nós somos ramos que fomos enxertados em Cristo, quando alguém experimentar do nosso fruto, ele precisa ter um sabor, o sabor de Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai dizer, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Porque agora não tem mais gosto de Jaque, de Arthur, de Brisa, de Mateus. Agora quando alguém chega perto e fala, mano, esse cara tem gosto de Jesus. É o bom cheiro de Cristo na vida dele, cara. Você consegue entender isso? E que ponto dessa ministração você está? Em qual lugar você está? Você não precisa contar para mim. Agora, o que você precisa fazer é sondar o seu coração e perguntar, Jesus, se você não estiver enxergando, Jesus, quem eu sou nessa parábola? Multidão, discípulo, beira do caminho, boa terra, e se eu sou boa terra, eu estou dando 30, será que eu posso dar 60, 100? Cara, será que as pessoas estão podendo experimentar frutos de mim e conhecendo a Ti melhor a cada fruto que eu consigo disponibilizar? Agora é a hora de você começar a sondar o seu coração e perguntar, Jesus, quem eu sou nesse rolê? Eu não tinha tema para essa pregação, já acabou de dar, quem eu sou nesse rolê? Olha lá, fica em pé e pergunta para Jesus quem eu sou nesse rolê, cara. Cara, quem eu sou nesse rolê aí? Cara, agora, toma cuidado que Jesus responde, hein? Jesus responde aos seus discípulos, você tem fome e sede de saber quem você é, mas mais fome, mais sede de saber, cara, eu preciso alcançar um nível maior. E finalizo dizendo o seguinte, isso aqui não é uma escala gospel,
Isso aqui não é uma caminhada. Ah, eu estou na beira do caminho, agora eu tenho que entrar para dentro, agora eu sou solo rochoso, agora... Não, mano, vamos partir do beira do caminho para o que frutifica sem, assim, ó, direto? Bora lá? Ou do cara que está entre rocha, mas vamos lá para o 100? Bora, bora. Do grego, bora? Bora. Do hebraico, bora. Feche seus olhos, comece a falar com Deus, não espere por mim, não.